Olá, pessoal! Faremos um simulado com questões sobre o regime jurídico único dos servidores públicos, tá? Sobre a Lei 8.112. Dá para vocês terem uma noção de quais são os tópicos mais cobrados em concurso público sobre essa lei, beleza? Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, também é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo. Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar início ao nosso simulado com questões sobre o regime jurídico único dos servidores públicos da Lei 8.112 de 1990. Faremos questões sobre essa temática. Roberto, servidor público federal, investido no cargo de contador da UFRJ há 7 anos, revelou segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Nos termos da Lei 8.112, mediante processo administrativo disciplinar, que é o PAD, a pena a ser aplicada a Roberto pelo fato de ter revelado tal segredo é, letra A, advertência, letra B, suspensão por 30 dias, letra C, demissão, letra D, suspensão por 90 dias e letra E, suspensão por 15 dias. Bom, a demissão ela é uma forma de vacância, ou seja, uma forma de deixar um cargo vago. Só que a demissão ela tem um caráter punitivo, diferente da exoneração. Quando você exonera, você pode exonerar a pedido. Você deseja deixar aquele cargo, por qualquer que seja a razão. Ou ainda você tomou posse, mas não entrou em exercício no tempo que deveria, né? Então esse é um outro tipo de exoneração que não é a pedido, tá? É ex officio. Só que a exoneração não tem esse caráter punitivo, a demissão sim. E a demissão é algo grave, né? Porque para um servidor público ser demitido, tem que passar ali por um trâmite judicial, ele tem que ser oferecida a ele uma ampla defesa, tem que ser em última instância, né, em processo transitado em julgado. Não é fácil ser demitido do serviço público. Então acontece em casos graves. E quando um servidor ele tem conhecimento de uma informação que é confidencial, uma informação que está relacionada às funções do seu cargo, e aí ele pega essa informação e divulga, né, esse segredo e simplesmente revela, é algo muito grave e é sim passível de demissão. Essa informação está no artigo 132 da Lei 8.112. Nesse artigo nós temos ali vários incisos, né, com um rol de situações nas quais um servidor ele pode ser demitido. Portanto, a nossa resposta é a letra C. Vamos para a segunda questão, que diz o seguinte: Mariana, servidora pública federal, investida no cargo de médica no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, tem intenção de usufruir de licença para tratamento de saúde. De acordo com a Lei 8.112 de 90, sobre tal licença é correto afirmar que: letra A, será concedida somente a pedido com base em perícia médica, com prejuízo da remuneração a que fizer jus. Letra B, será concedida a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Letra C, será concedida a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, com prejuízo da remuneração a que fizer jus. Letra D, a licença para tratamento de saúde por 30 dias poderá ser dispensada de perícia oficial em qualquer hipótese. Letra E, a licença para tratamento de saúde por 60 dias poderá ser dispensada de perícia oficial em qualquer hipótese. Gente, quando vocês verem a seguinte expressão, em qualquer hipótese, desconfiem, tá? Porque normalmente isso torna a alternativa errada. Isso é uma estratégia de elaborador de questão, tá? Quando você coloca em qualquer hipótese, né, você tá ali generalizando. Dificilmente alguma coisa é tão geral assim, tá? Geralmente tem uma exceção, tem uma ressalva. Então eu já desconfiaria nessa situação. Mais uma questão que eu iria desconfiar aqui que está errado: com prejuízo de remuneração. Se tratando de licença por motivo de saúde, para tratamento de saúde, o que a gente espera? A gente espera que o servidor ele receba a sua remuneração enquanto ele estiver afastado, porque a razão é uma razão extremamente relevante. E a questão da perícia médica oficial, também espera-se que tenha uma perícia da própria instituição que vá, né, atestar que de fato aquele servidor ele não tem condições de se manter ativo naquele momento, ele precisa de um afastamento para se recuperar, para poder ter o seu tratamento, tá? Então a gente espera que haja assim uma perícia médica oficial.
E só com essas impressões eu conseguiria chegar na resposta correta, tá, gente? Que é a letra B. Mas agora indo diretamente na lei, tá? O que nos fala a Lei 8.112? Lá no seu artigo 202 fala que será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde. Essa licença poderá ser a pedido, né? O próprio servidor, ele solicita porque ele considera que precisa se tratar por uma questão física, uma questão mental, que seja. Ou ex officio, ou de ofício, ou seja, a instituição considera que esse servidor precisa se afastar para poder ter o seu devido tratamento, tá? E ainda, segundo esse artigo, tem que ter a perícia médica, com base em perícia médica e sem prejuízo da remuneração que fizer jus. Tem até uma situação em que você tem a dispensa da perícia médica oficial, tá? Que é quando a licença ela for inferior a 15 dias no período de 1 ano. Aí, nesse caso, pode sim ter essa dispensa. Mas é uma situação bem particular, tá, gente? Por um período bem inferior. Então, a nossa resposta é a letra B. Vamos para a nossa próxima questão, que diz o seguinte. Nos termos da Lei 8.112 de 90, são deveres do servidor público, letra A, cumprir as ordens superiores, ainda que manifestamente ilegais, letra B, recusar fé a documentos públicos, letra C, promover manifestação de apreço no recinto da repartição, letra D, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder, letra E, aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical. Para fazer essa questão, você não precisa nem ter acesso à lei. É uma questão de bom senso. Com bom senso, você chega na resposta. Bom, cumprir as ordens superiores? Sim, isso é um dever de um servidor público. Cumprir com as ordens superiores, respeitar a hierarquia, ok. Porém, se a ordem ela é manifestamente ilegal, claro que você não deve cumprir. Você tem que fazer o quê? Você tem que denunciar, tá? Então, na verdade, essa situação é uma proibição. Você não pode nunca cumprir com uma ordem que ela é manifestamente ilegal. Então, a letra A não faz sentido. A letra B, recusar fé a documentos públicos. Recusar fé é você fazer com que alguém duvide de um documento público. Você diminuir a veracidade daquele documento, colocar ele em xeque, colocar ele em dúvida. Também não, isso é uma proibição. Porque já se presume que um documento público, ele já tem ali a sua veracidade, ele tem a sua legalidade, a sua fé, né? A fé, a crença de que aquilo ali, ele é fidedigno, tá? Então, a letra B, ela também tá errada. A letra C, promover manifestação de apreço no recinto da repartição. Esse apreço é no sentido de você demonstrar afeto por alguém, de forma até mesmo que torne aquela pessoa constrangida, tá? Então o apreço nesse sentido, não é você demonstrar admiração por alguém, é você deixar muito claro isso, tá? Até mesmo no conotativo amoroso mesmo, tá? E também pode ter outros conotativos aqui. Então esse tipo de situação, ela é proibida, né? Não deve acontecer dentro do ambiente de trabalho. A letra D, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Com certeza, né? Se você tomou ciência de alguma coisa, alguma situação que ela está ferindo os princípios da legalidade, você tem que se posicionar, você não pode se omitir diante disso. Você tem que se posicionar, você tem que denunciar, tá? Você tem que ir contra o abuso de poder. Portanto, né, a letra D é a resposta e a letra E fala sobre aliciar subordinados, no sentido de fazer com que eles se filiem-se a alguma associação profissional ou sindical. Aliciar no sentido de, se você se filiar aqui nesse sindicato, eu vou te dar algum tipo de benefício, eu vou te favorecer no ambiente de trabalho. Claro que isso é proibido também. Bom, nós fizemos, né, essa questão usando o bom senso, né, usando a lógica. Mas onde que eu encontro isso, essa informação, na Lei 8.112? Encontro no artigo 116, que diz quais são os deveres, né, dos servidores, elenca, tem um rol ali de quais são esses deveres, tá? E aí vocês podem ler com calma, que é um artigo muito cobrado em prova, tá? Vamos para a penúltima questão desse vídeo. Se você chegou até aqui, tá gostando do vídeo, não deixe de curtir e de comentar, tá? Uma forma de você dar engajamento a esse vídeo, para que eu continue produzindo, né, vídeos como esse e dê sequência nessa playlist, beleza? Então vamos à leitura da questão. De acordo com a Lei 8.112 de 90, o auxílio moradia consiste no ressarcimento de despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira, após a devida comprovação da despesa pelo servidor. Sobre os requisitos para a concessão do auxílio moradia, é incorreto afirmar que
Bom, auxílio moradia é porque o servidor ele precisou se deslocar em razão da sua função, né, em razão do seu emprego, e ele precisa, né, ficar em algum lugar nesse período. Ele não tem um imóvel funcional naquela região para a qual ele foi deslocado. Então, nesse caso, ele vai receber o auxílio moradia. Claro que para ele receber, ele tem que cumprir alguns requisitos, tá? Se ele foi deslocado para uma região, e naquela região ele tem o cônjuge dele ali, o seu companheiro vivendo naquela região, tem um imóvel funcional ali, não faz sentido, ele vai ficar naquele imóvel. E ele não vai receber o auxílio moradia, por exemplo. Né? Se, por exemplo, ele ou seu cônjuge for proprietário de algum imóvel daquele município para onde ele foi deslocado, ele também não vai receber esse auxílio moradia. Tá? Então tem algumas situações que vão impedir que ele receba, tá? Vamos então analisar as alternativas em busca da errada. Letra A, conceder-se-á auxílio moradia caso não exista imóvel funcional disponível para uso do servidor? Sim, ele vai receber o auxílio moradia caso ele não tenha um imóvel funcional para poder ficar, né? Caso ele não tenha um local para poder ficar naquele município, né, para qual ele foi deslocado. Essa alternativa está correta, não é a nossa resposta. Letra B, não será concedido auxílio moradia se o servidor for deslocado por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo. Bom, o auxílio moradia, ele é temporário, tá? É só durante esse período que ele foi deslocado. A partir do momento que ele muda a lotação dele, né, por conta de mudança de cargo, aí é outra história. Ele tem que conseguir dar conta da sua própria moradia. Ele vai trabalhar em outro município ali por tempo indeterminado, tá? Então, aí não faz sentido ele receber o auxílio moradia. Então, a letra B está correta, também não é a nossa resposta. Letra C. O valor do auxílio moradia não poderá superar 25% da remuneração de ministro de Estado? Eles colocam esse teto, né? O teto é a remuneração do ministro de Estado, né? E o valor de auxílio moradia não pode ser superior a 25% dessa remuneração, desse cargo de ministro de Estado, tá? Essa informação está no parágrafo 1º do artigo 60D, ok? Então tá correta, então a letra C não é a nossa resposta. Letra D, conceder-se-á auxílio moradia ainda que o cônjuge ou companheiro do servidor ocupe imóvel funcional. Essa letra D não faz sentido. Se o cônjuge ou companheiro do servidor tiver um imóvel funcional para onde ele foi, é claro que ele vai ficar ali, entendeu? Não tem por que ele receber auxílio moradia, ele tem onde ficar, né? Então a letra D está errada e é a nossa resposta. E a letra E fala sobre, no caso de falecimento ou exoneração do servidor, o auxílio moradia poderá ser mantido por um mês, limitado ao valor pago no mês anterior. Sim, nesse caso, você vai ter ali, o servidor ele vai receber por mais um mês, tá? O valor vai ser pago por mais um mês e vai ser limitado ao que foi pago no mês anterior, no caso, né, de falecimento ou exoneração do servidor. Vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: Ana Vitória, servidora pública federal, investida no cargo efetivo de arquivista da UFRJ, opôs pela primeira vez resistência injustificada à execução de serviços do setor de protocolo da instituição pública onde trabalha. Sobre o presente caso, nos termos da Lei 8.112, é correto afirmar que a conduta da servidora... Bom, a informação que a gente tem aqui, que a gente consegue tirar, é que a Ana Vitória, servidora pública, ela se negou a fazer uma função do seu cargo. Ela colocou resistência, ela pôs dificuldade para exercer uma função que é uma função inerente ao seu cargo. Bom, só de cara a gente já consegue perceber que isso é uma ação proibida, né? Isso não pode ser permitido. Ela tem as tarefas do seu cargo que devem ser cumpridas. Bom, agora a dúvida é a seguinte: qual é a penalidade para essa situação? As penalidades disciplinares, elas estão no artigo 127 da Lei 8.112. Nós temos várias. Temos a advertência. A advertência, por exemplo, é aquela ocorrência por escrito, né? Você formaliza aquela ocorrência, é menos grave, né? Temos a suspensão, a demissão, a cassação de aposentadoria, enfim, temos outras que vai ficando cada vez pior, vai ficando cada vez mais grave. A advertência, ela ainda é sutil, digamos assim. E o artigo 129, ele nos fala que a advertência ela será aplicada por escrito no caso de algumas violações, né? Como, por exemplo, no caso das proibições que estão presentes no artigo 117, que é o artigo que traz as proibições em relação ao servidor público. E uma das proibições é opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Portanto, a nossa resposta é a letra A.
Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos, beleza? Bom, e também se você está curtindo os materiais do canal, não deixe de compartilhar com seus amigos concurseiros, né? É uma forma de você prestigiar o canal. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.